E está em Salmos 40. Salmos 40. O salmo que fala de cântico, né? O salmo que fala que Davi cantava a Deus, eram cânticos de louvor, cânticos de adoração, cânticos de súplica, cântico. Deus, ele adorava o Senhor nos louvores ali, grandemente, e ali o Senhor deu a estratégia no qual tem esse livro maravilhoso chamado Salmos, que é um livro de muitas letras bonitas. Olha o que Deus diz para mim e para você nessa manhã. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Até aqui. Amém? É isso. Ah, irmã, foi só isso. É desta maneira que o Senhor fez. É isso, irmão. O irmão está assim, falei, irmão, é o que Deus mandou. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele ouviu o seu clamor, minha irmã. E é assim, eu senti no meu coração, mas pai, é assim? É assim, filha. Curto, objetivo e reto. Tá bom, pai. Tudo bem. Entendi. Mas às vezes em nossa vida não é assim que funciona. Quando a gente faz algumas coisas no nosso dia a dia, esperar não é tão simples. Algumas coisas, umas ações simples. Você combina com alguém num lugar e você chega primeiro, a pessoa não chega. Meu Deus. Vou falar até do meu esposo, deve estar ouvindo, eu não sei. Você combina, né, com ele tal horário que eu vou sair de serviço, ó, tal horário. Se é 5 minutos para antes, 5 para as 4 ele já saiu. Eu saio 4, mas 5 para as 4 ele já está lá me esperando. E ai de sair atrasado, para você ver o que dá. Né? Já dá aquela confusão. Difícil esperar. É difícil quando as coisas não estão de acordo com o que você planeja. Difícil você ter a paciência para entender o que está acontecendo, ou o que não está acontecendo, ou o que está dando de errado. Você marca ali, né? Você trabalha e está ansioso por uma promoção, né? Você está ansiosa aí por alguma coisa, mas o chefe vai lá e promove outra. Você se transforma, né? Você vira outra pessoa. Você fala com seu filho, filha, não pode, filha, não dá, não tem condições, não faz isso, espera mais um pouco. E o filho continua fazendo a mesma coisa e você continua batendo na mesma tecla. E às vezes isso também te deixa sem paciência. O que mais que pode tirar você desta paciência no qual o Senhor nos falou nessa manhã? Se eu for citar aqui, eu acho que as irmãs sabem disso, porque a gente é mulher, a gente entende bem isso, porque a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tem muitas tarefas ao mesmo tempo. E também a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo fazer para já. Não só a mulher, os homens também, a humanidade, o ser humano é isso. O ser humano quer tudo para já, para ontem, para agora. E o tempo de Deus, a gente sabe, não é o nosso tempo. O que você deseja, às vezes, também não acontece. O que você planejou também não vai por onde. Né? Não acontece o que você desejou. Como é difícil ter paciência. Ou como é difícil esperar. A gestação demora 9 meses. E tem gente que nasce de 7, né? Até isso, né? Tem gente que é tão aceleradinho para nascer que já quer nascer de 7, de 5, de 4. E tem gente que é mais perigosa. Eu já vi pessoas que já nasceram um pouquinho mais até, né? Das 39 semanas, né? Crianças que até demoram um pouquinho mais. Tudo em nossa vida há um reloginho, né? Há um cronômetro. Tudo que você vai fazer. Você vai precisar trabalhar, você tem que sair um pouquinho mais, se arrumar um pouquinho antes para dar tempo para poder chegar, para poder fazer.
Você vai fazer uma programação no seu serviço, às vezes você também programa e também não dá tempo, não acontece, não faz da forma que você fez. E aí isso te dá uma sensação ruim, isso te dá uma sensação de... tira você do equilíbrio por uma coisa, às vezes, tão pequena. Por um momento que, às vezes, você vai fazer alguma coisa, por exemplo, um ônibus que você perdeu. Aí você fica com raiva porque você perdeu o ônibus, já ficou sem paciência, já está estressado, já acabou o dia. E lá na frente, às vezes, acontece alguma coisa e você fala, nossa, ainda bem que eu não peguei esse ônibus, porque ele quebrou ali no próximo ponto, então eu peguei o outro, acabou dando certo. O que está te incomodando, minha irmã, hoje? Por que o culto ficou tão meio parecido bagunçado, que tantas coisas estão em sua mente que está te deixando impaciente? Por que não estamos sabendo esperar, como diz a palavra? O Senhor fala para mim e para você no nosso coração, fala, filha, minha filha querida que eu amo, tenha paciência, calma, paciência. E isso veio para mim nessa semana o tempo todo, porque às vezes o coração fica agitado. É normal nós isso. É normal ser humano, é normal mulher, é normal para mim. Eu falo, nossa Deus, mas eu falar isso, mas é um sentimento que eu realmente vivi essa semana, umas coisas bastante complicadas, e você quer resolver e não dá, não é o momento, não é a hora, e você tem que esperar, e quando é no final do dia você já resolveu. A falta de paciência nos leva a errar muito. As coisas são feitas certas. Tem coisas que temos que fazer rápido, não podemos demorar, temos que ter atitude. E tem coisas que a gente tem que esperar, pensar, planejar para que dê tudo certo. Você, às vezes, para pensar e como não acontece, ou como está demorando para acontecer o que você quer, a gente para e pensa assim, Senhor, não vai acontecer mais, né? O Senhor já não tem mais promessa. Senhor, o que o Senhor prometeu para mim não vai acontecer, não. Ah, Senhor, o que eu sonho tanto, vou ter que mudar os planos assim, porque já passou muito tempo, mas muito tempo, não foi ontem que eu estou falando, mas muito. Então, eu estou achando que o Senhor quer que eu mude de estratégia, que eu pense outra coisa, que eu faça outra coisa, porque não é mais para mim. Por acaso o Senhor fala as coisas e não cumpre? Antes disso, eu deixei anotado alguns versos para a gente. Porque não é eu que falo, é a palavra de Deus que fala. E glória a Deus por isso. A palavra de Deus... Em Gênesis, você não precisa abrir, é rapidinho. Em Gênesis 15 fala assim, e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, este não será o meu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Sabe quando Deus falou isso aqui? Deus falou isso aqui para Abraão. Abraão queria porque queria herdeiro. Abraão queria dar um jeitinho para ajudar Deus. Deus não quer sua ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não quer que você faça nada. Ele quer que você tenha paciência. Jesus respondeu aqui, Deus respondeu para Abraão assim, ei, Abraão, não é do jeitinho que você está fazendo, tentando ter, filhos assim. Não é desta forma. É o filho que sair das tuas entranhas que será o herdeiro de todas as coisas. Você está me entendendo, Abraão? Ainda no 5, Deus fala para ele assim, então, levou fora e disse, Deus falou, Abraão, vai lá para fora. Vai lá. Aí Abraão foi. E aí Deus fala, olha agora para os céus e conta as estrelas e as podes contar? E disse-lhes, será assim a tua semente. Deus não brinca em serviço não, minha irmã. Deus, quando ele tem que fazer, ele faz e não quer saber, ele vai à fronte e pronto. Aí você está me entendendo, Abraão, que é desta forma?
Você está me entendendo que você tem que ficar aí quietinho? Porque da forma que você não conseguiu fazer, que eu falei para você, conta aí. Se você conseguir contar todas as estrelas, você vai conseguir entender o que eu estou fazendo por você. Tanto que a palavra de Gênesis, conforme você vai lendo um pouquinho mais, fala que Sara, que mudou, né, o nome de Sara, Sara era Saraide, né? Sarai, mudou para Sara, que Deus fez a promessa se cumprir na vida dela. Ambos velhos de idade tiveram um filho. Agora, você acha que Abraão não estava ansioso? Você acha que Abraão foi fácil para ele? Você acha que foi simples assim? Não foi. Não é. Falar assim, tenha paciência, sei o que. Irmã, eu estou entendendo, você está falando que está paciência, mas não é fácil não, você não está na minha pele. Eu falei, eu não estou mesmo, eu estou na minha. E na minha já não é fácil. Mas a palavra vem ao meu coração dizendo, ei, Kátia, não está sobre as suas mãos, está sobre a minha, filha. O que você quer eu sei, mas na hora certa eu vou te dar. Eu fiz na vida de Abraão, está aí na minha palavra, lê lá. Volta lá e lê para as minhas filhas, para elas entenderem que não é você, Kátia, que está falando, e sim sou eu sobre a sua vida, que aqui essa palavra que jorra água viva sobre as nossas vidas, aconteceu e vai acontecer sempre que Deus determinar. Palavra viva, a própria palavra já está falando, é sempre, é toda hora. Há esperança, há determinação naquilo que Deus faz. E foi cumprido. A promessa na sua vida vai ser cumprida. Você querendo ou não querendo, você desistindo ou não desistindo, você desanimando ou não desanimando. O que é natural. Por que o Senhor está mandando isso para nós? Porque é o sentimento que às vezes assola o nosso coração. Nada acontece. É conta para pagar. É as pessoas que estão doentes, é o carro que quebra, é a comida que não tem no armário, é a oração que você faz pelo teu filho e nada acontece, é a oração que você faz pelo seu esposo e nada acontece, é o seu coração que continua triste e abatido, que você não sabe de onde vem essa tristeza, no qual às vezes você não tem nem motivo para estar assim e você está. A palavra vem para o nosso coração nessa manhã. Deus está mostrando grandes coisas para a gente nessa manhã. O cansaço, a aflição, a gente fica fadigada, a gente chega a falar assim, Senhor, está tão difícil que para mim aconteceu, não aconteceu? Ó, né? Aquele famoso tanto faz, tanto fez, ou deixa para lá, deixa levar um dia após o outro. Será que você está ouvindo mais a voz do homem do que a voz de Deus? Será que você está ouvindo mais a sua colega do que a voz de Deus? Será que você está ouvindo mais coisas negativas porque você anda com pessoas negativas? Porque isso também é. Se você anda muito com pessoas que é para baixo, que sempre está reclamando, você acaba sendo influenciada. Porque se você não estiver preparada para dizer para ela, falar, não, tá bom, tá difícil, mas é assim que funciona. Por quê? Porque eu tenho um Deus que faz. Não fez na minha vida tudo que eu quero, mas Ele sempre está mostrando que está comigo. O que você está mais dando ouvido? Em que você está dando mais valor? Esta manhã o Senhor fala, filha, acordai para mim. Olha para mim. Eu estou ouvindo o tempo todo o que você quer. Não dê ouvido àquilo que realmente eu não coloquei no seu coração. Ainda tem mais um aqui que o Senhor manda. Deixa eu achar aqui. Bendito seja o teu santo nome. Em Isaías, no 40, no verso 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Tem que ler a palavra, tem que sair
da nossa boca isso, para que você entenda o que o Senhor está falando na sua vida agora. Não é para depois, não é para amanhã, não é para daqui uma semana. É hoje, é agora, exatamente 11:09 ali, 11:08. É nesse momento que o Senhor está falando na sua vida, minha irmã. Na sua que está aqui hoje, minha irmã. Você não entrou aqui à toa. Você não saiu da sua casa, pegou seu carro, tomou banho, se arrumou para estar dentro da casa de Deus à toa. Você veio aqui por algum propósito, você está aqui de alguma forma e o Senhor vem dizendo para você, a paciência é tudo, eu vou renovar, porque o que esperam em mim jamais ficarão perdidos, o que esperam comigo dentro da minha palavra serão recompensados da mesma forma que Abraão foi recompensado. Você precisa confiar em Deus. Precisa declarar na sua vida o que você quer, porque Deus não mudou nada. Deus não tirou nada. Deus não mudou nem um pouquinho daquilo que Ele tem para te entregar, para te dar na promessa da sua vida. Desde o momento que você nasceu, que escolheu a cor do olho, do cabelo, do corpo, de tudo, até o momento que o Senhor falar, tá bom, aqui é a sua missão, você vem comigo agora. Que é o momento que iremos estar na honra, na glória do nosso Pai. Minha irmã do céu, santo é o teu nome, Jesus amado. Sabe aquele momento que você às vezes quer pegar assim a cabecinha do seu filho e abrir e colocar para ele aquilo que você quer dentro da cabecinha para que ele faça aquilo e não corra para onde não quer, porque você já está cansada de falar? Parece que Deus quer que a gente faça isso. Ô minha irmã, ô minha filha, deixa eu colocar na sua mente aquilo que o que está sendo passado hoje pela manhã para o seu coração. Tem aquela história, de duas mulheres que iam recepcionar uma grande pessoa. Estava ali uma delas ali toda atarefada, preparando, os afazeres para que aquela pessoa chegasse, fosse bem atendida, anfitriã, da casa. Aí tinha aquela outra que era para ajudar e não ajudava, ficava ali meio devagar. E quando chegou realmente o convidado especial, em vez de ela terminar de fazer as coisas, ela parou para ficar ouvindo, para ficar atento, o que a pessoa estava falando ali. Você sabe de que eu estou falando, né? Você sabe que eu estou falando de Marta e Maria. É isso nessa manhã. Não tem como eu não falar. A gente está muito assim, preocupada, a gente está muito acelerada. Não está na hora de parar um pouquinho, não? Não está na hora de você ouvir mais, ver mais e prestar atenção no que o Senhor está fazendo na sua vida? Não está na hora, será, de você parar de ficar se preocupando com as coisas que estão aí fora? Aí fora, quem vai cuidar é Deus, não é eu e nem é você. As coisas que estão acontecendo, sejam elas mais dificultosas, o Senhor conhece todas elas. Nessa palavra, Jesus falou assim para Marta: Marta, Marta, por que você está tão preocupada? Maria escolheu a boa parte dela, não será tirada. Essa palavra é linda. E acontece com a gente, às vezes, sempre. Porque toda hora a gente tem um afazer, toda hora tem uma preocupação, toda hora tem uma impaciência, toda hora a gente quer fazer as coisas e não acontece, não vai para frente, tira a gente do nosso equilíbrio mesmo, seja emocional ou físico, cansado. Ô Pai querido, que caia refrigério sobre essa alma hoje, nessa manhã. Senhor, derrama sobre a vida das nossas irmãs, sobre a minha vida, um sentimento de paz, Senhor, um sentimento de alegria, um sentimento de determinação, uma flueza espiritual, Senhor, nesta manhã. Da mesma forma que o Senhor transborda em meu coração a palavra de dizer, o Senhor é bom o tempo todo, que ela possa viver que o Senhor é bom o tempo todo. Oh, bendito seja o teu santo nome, Pai. Eu louvo e agradeço a Ti. Você vai entender melhor ainda. Tem mais um pouquinho ainda desse pedacinho dessa palavra aqui, ó.
Olha como é gostoso ler. Como é gostoso. Olha como que Deus direciona a gente dentro do que tem. Isso aqui é a melhor receita que nós temos para a nossa vida. Só que não é só para você ouvir, não. É para você comer dela. É para você se alimentar dela e passar para outras pessoas que também precisam. Vamos parar de só ficar reclamando daquilo que você ainda não tem, daquilo que ainda não chegou na sua mão. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você, vai se cumprir. Uma vez dada a palavra por Deus, uma vez dada, descrita por Deus, está feita e pronto. Sabe por quê? Números 23, 19. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria eu e não faria? Ou faria e não a confirmaria? Você queria confirmação, minha irmã? Tá aí. Tá aí a confirmação para a sua vida. Se já está determinado, está aí pronto. Mas, irmã Kátia, não estou vendo. Irmã Kátia, não é assim, não funciona. Não, nada acontece. É porque Deus está caprichando. Abraão esperou muito tempo. Ana esperou muito tempo para ter seu filho também. A impaciência nossa nos atrapalha de Deus continuar a fazer o que Ele está sempre fazendo pelas nossas vidas. É como se você começasse a agir da sua forma e Deus pega e para, estaciona e fala, tá bom, já que você quer por esse caminho, eu vou deixar. Ele para um pouco. Está parando porque você está agindo com as suas mãos, porque você quer fazer do seu jeito. Enquanto você quer fazer do seu jeito, Deus não vai fazer. Porque com Abraão ele foi claro, pode deixar que eu vou fazer, Abraão, não é do jeito que você quer, não. E o filho que eu vou te dar vai sair dentro das suas raízes, não é de raízes de outras pessoas. O Senhor, Ele dá para a gente uma palavra de refrigério para a nossa alma. Ele vai te renovar realmente pela sua palavra que nós lemos. Ele firmou para você nesta manhã que ele é um homem de uma palavra só. Sabe o que eu falei no comecinho? Você combina com uma irmã, fala, você me espera em tal ponto, a pessoa não chega, não dá satisfação, ou chega atrasada e você já foi. A gente combina com muitas pessoas, com as pessoas homem para homem, e geralmente algumas pessoas realmente não cumprem o que fala, não cumprem o que não tem palavra suficiente de dizer sim, sim, não, não, fala agora, depois muda de opinião, porque acontece algumas coisas no seu dia a dia que te faz mudar, e você nem percebe que você já havia combinado, que você já havia e não mantém a sua palavra. Antigamente eu lembro que o meu pai às vezes falava de compra de verbal, né? Eu acho que na época também, acho que do meu sogro também tem muito disso. Você ia na vendinha e falava, tal dia eu venho aqui acertar, e tal dia você ia lá e acertava. Cadê essas pessoas hoje em dia? São poucas, existe. Não vou falar que não existe, não. Existe pessoas que falam que tem palavra e pulso firme de dizer é isso mesmo. Mas, infelizmente, são poucas de ver. São muito poucas. O Senhor não é assim. O Senhor nunca foi assim. Está na hora de você confiar nesse Deus que eu estou falando. Nesse Deus que a gente está vivendo. Nesse Deus que você acredita. Que está aqui conosco hoje, nessa manhã. Está na hora de você sair da muretinha e confiar e acreditar. Esperei com paciência no Senhor, não no homem, não em qualquer outra pessoa. Não espere que nenhuma pessoa faça por você o que Deus vai fazer na sua vida. As suas forças serão renovadas, porque Ele conhece. Ele te conhece, minha irmã. Ele te conhece, minha irmã que está aqui. Ele sabe.
Ele sabe o desejo do seu coração, Ele sabe do que você planejou, que você quer para a sua vida, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe desse vazio no seu coração, Ele sabe dessa dor que está doendo, Ele sabe da doença dos seus amigos, da sua família, Ele sabe que essa dor que está doendo é porque você perdeu o seu ente querido. Ele sabe que isso está te incomodando tanto, mas tanto, que você não está conseguindo mais estar na presença dEle, que você não está mais conseguindo ouvir o que Ele tem para te entregar, para te falar, e muito menos ainda você está tão desesperançosa, você está tão entristecida, que você está deixando de acreditar em Deus. Mas hoje não. Hoje é diferente, é hoje. Não é amanhã, não. É hoje, é agora. Essa palavra ela vai ferver no seu coração durante essa manhã inteira, essa tarde inteira. Tá difícil e você vai falar, eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor é bom. Ah, não tá. Eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor vai fazer a promessa, porque a palavra dele diz que ele já prometeu, ele não falou tudo para mim, porque eu não estou preparada para ouvir tudo. Tem coisas que o Senhor não vai revelar para você ainda, porque você não está preparado para saber o que Ele vai te dar. Ele só vai te dar e te revelar algumas coisas que você já está pronta. E uma vez revelada e você está ciente daquilo, não tenha dúvida que o Senhor vai fazer. Não tenha dúvida que Ele vai cumprir na sua vida. Deixa aos seus corações esse simples versículo, mas com grande poder, que é a palavra de Deus. Não espere de ninguém o que Deus vai fazer na sua vida. Não se entristeça, não se desanime, porque o Senhor vai fazer. Você querendo ou não, você estacionando ou não, o Senhor vai fazer na sua vida. Esperei com paciência no Senhor. Amém? Por esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja. Vamos orar a Deus para agradecer por esta palavra maravilhosa que Ele mandou para nós, pela Tua presença aqui conosco. Amém? A todas que puderem mais uma vez, para estar diante da face de Deus. Eu gostaria de fazer a oração. Oliver, tem como? Acho que aqui está funcionando. Está aqui? Isso aqui está? Já está ligado? Ah, tá. Então tá bom. Eu vou estar fazendo a oração, amém? O Senhor colocou em meu coração. Vamos todas ficar de joelhos e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Nome. Santo, santo és. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Pai querido. Glorioso é, Senhor, a tua santidade. Santo, 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 santo é o teu nome. Pai querido, maravilhoso Deus. Eu agradeço ao Senhor, porque nessa manhã o Senhor permitiu estarmos aqui. O Senhor abriu, Senhor, a tua casa para estarmos presentes diante da tua face. O Senhor ouviu a nossa oração, os nossos louvores. O Senhor trouxe, ó Pai, às nossas vidas essa palavra, ó Pai, de ânimo, essa palavra de alerta, essa palavra de renovo. Que lindo é esse salmo, Senhor, que o Senhor nos ensinou. Pai, aonde, ó Pai, essas irmãs estarem agora nesse momento, estão neste momento, Senhor, entra no coração da tua filha. Senhor, fica no coração das suas filhas que aqui se fazem presente. Senhor, o Senhor é presente em todos os momentos em nossa vida. Ah, minha filha querida, não fica triste não, porque a palavra ela foi dita hoje, foi para você mesmo, foi para o seu coração, minha filha, porque eu te amo como joia rara, foi eu que te fiz, foi eu que te coloquei no ventre da tua mãe, foi eu, ó Pai, que sustentei a tua vida até o dia de hoje.
Você não acredita mais que vai acontecer, você não acredita mais que eu estou falando com a tua vida, mas hoje a palavra foi para você mesmo, hoje a palavra foi para o teu coração, foi para responder aquilo que tanto te perturba. O que eu falei na tua vida, eu irei cumprir, diz a palavra do Senhor lida nesta manhã. Eu não sou o homem para mentir, e o que eu falo, eu irei cumprir sobre a sua vida. Não importa o tempo que irá demorar, mas a minha palavra irá se cumprir. Você não acredita, né, minha filha? Você acha que não, que é somente palavras, mas eu irei mostrar para você que o Deus que vive neste lugar, que a minha palavra que é viva no coração de cada uma, ela vai resplandecer no seu coração também. Que a água viva que tanto você ouve falar, ela irá encher a sua alma, ela irá transbordar diante de ti e você irá realmente viver a palavra dentro do seu coração. Pai querido, eu peço que o Senhor envie o anjo, Senhor, o anjo, ó Pai do sustento, o anjo, Senhor, da ousadia. Senhor, coloca do lado dessa irmã hoje, Senhor, algo de especial. Senhor, supre as necessidades dela, supre, Senhor, aquilo que o Pai que está incomodando. Pai, que cada dia mais ela venha compreender que o Senhor é bom e que o Senhor está sempre à frente de todas as coisas. Não se preocupe, minha filha, não se preocupe com nada, apenas espere, e no esperar, não fique de braços atados, não fique estagnada, vai dando glória, vai dando aleluia, vai louvando. Cadê os louvores que você louvava, minha filha? Cadê as orações que você fazia para mim? Cadê aquelas lágrimas que às vezes nem saem mais do seu rosto? Você pensa que eu não te conheço? Você pensa que eu não sei o que está incomodando, o que está doendo, a dificuldade, o coração entristecido, esse vazio? Mas pela palavra de hoje, tudo cairá por terra, porque se você não tiver força, estão aqui mulheres presentes intercedendo a cada dia mais pela tua vida. E eu peço, Senhor, pela vida dessa irmã, dessa serva que nos ouve, por essas que estão aqui presentes, que o Senhor venha derramar, ó Pai, a sua unção, a sua porção especial, e que iremos, ó Pai, sair daqui cada dia mais, ouvindo a tua palavra, mas também vivendo ela e passando para as outras pessoas que o Senhor permanece conosco sempre. Pai querido, eu agradeço, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, nos deu esse dia maravilhoso. Pai, continue ainda até o decorrer do nosso culto, abençoando a cada vida, e que o Senhor, ó Pai, esteja no culto à noite também, em nossa trajetória, na ida, na permanência e na volta, Pai, desta viagem, que o Senhor venha acompanhar a todos que ali puderem estar, e que a gente venha ver a Tua glória, porque estaremos ali, Senhor, para dar a Ti o nosso melhor, com muita alegria, e eu sei que o Senhor irá descer do céu em nossas vidas. Eu agradeço por esta palavra e o seu nome seja sempre louvado. Amém. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Pai querido. Glorioso é, Senhor, a tua santidade, Pai querido. Aleluias. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia, bendito seja.